E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano. E o conteúdo, Relações Disharmônicas Interespecíficas, aula 2. E agora a gente está aqui, já tínhamos visto um pouquinho na aula 1 as relações intraespecíficas, né, desarmônicas. Vimos já a competição e o predatismo, que são interespecíficas, desarmônicas. E a gente vai continuar com o parasitismo. O parasitismo, meus amores, vocês verão muito, principalmente no segundo ano, porque todos os seres vivos que são parasitas nos seres humanos causam doenças, que é uma matéria que o segundo ano estuda muito doenças causadas por bactérias, por fungos, por protozoários, por vermes. Então, os seres humanos têm uma série de parasitas que são prejudiciais à saúde. Então, eu já estou dizendo aqui para ti o que é o parasitismo. O que é o parasitismo? É quando um ser vivo depende de outro ser e o prejudica. Porque a gente já viu vários exemplos de seres que vivem. Temos, por exemplo, várias bactérias que são benéficas, que vivem na gente e nos beneficiam ou são indiferentes. Mas aquelas que nos causam algum tipo de doença, algum tipo de problema, essas são consideradas parasitas. O ser vivo que tem esses parasitas são chamados de hospedeiros. Então, é um ser vivo que prejudica o seu hospedeiro, certo? Então, se alguém algum dia te chamar de parasita, saiba do que está sendo chamado. Você vive às custas daquela pessoa e ainda o prejudica, certo? Então, qual que é o detalhe? Nós temos algumas diferenças aí dos parasitismos. Existe o endoparasita, que são parasitas que vivem internamente, como por exemplo vermes intestinais, né? Como a lombriga, que a gente vai dar uma olhadinha, como a tênia, que é um verme gigante, a gente vai estudar isso no segundo ano. Ela tem 10, 12 metros, que pode viver dentro do intestino humano, que tem 8, é muito louco. E existem os ectoparasitas, que são aqueles parasitas que ficam por fora do nosso corpo, por fora do corpo do animal, como a pulga, como o piolho, como o carrapato, fazem mal, prejudicam, causam doenças, desconforto, mas estão fora do corpo do animal. E existem os parasitas vegetais. Existem plantas que se sobrepõem sobre as outras e sugam ou seiva bruta ou seiva elaborada. O que é uma seiva bruta? Água e sais minerais, ou água e glicose, que é fruto da fotossíntese que a gente tanto estudou esse ano. E elas vão poder matar uma plantinha que é chamada erva daninha. Às vezes mata uma árvore gigante. Então, tudo isso que eu falei para vocês está aqui bonitinho descrito nesse slide. Aí a gente tem aqui algumas fotos de parasitas. A gente tem um carrapato aqui numa pele humana, mas o carrapato é muito comum nos cachorros, por isso que a gente tem que dar remedinho para os nossos cachorros para impedir que eles fiquem com carrapatos, porque eles podem transmitir, além de tudo, além de ser incômodo, sugar o sangue do teu cachorrinho, eles podem transmitir uma bactéria e causar uma doença letal. A quitatênia, que é esse verme de metros e metros, já tá fora do intestino, né? Mas ele pode estar no intestino humano. O pernilongo, que ele vem nos pica, pode nos transmitir doenças, né? Dengue, zika vírus, chikungunya. E aqui a gente tem as duas ervas daninhas mais conhecidas, a erva de passarinho e o cipó chumbo. Existe um tipo de... Aqui tá mostrando, ó. Existem as holoparasitas, que são tipo o cipó chumbo, que sugam tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada, ou seja, tanto a água e sais minerais como água e glicose. E a gente tem as hemiparasitas, que é tipo a erva de passarinho, que só suga a água e sais minerais da planta, mas que aí diminui a água para ela fazer a fotossíntese e também vai enfraquecer a planta. Uma coisa interessante é que normalmente os parasitas eles não gostam que seu hospedeiro morra, porque uma vez que ele morra, morre tudo, todas as condições para ele sobreviver, mas às vezes a contaminação é tanta que é inevitável que ele morra. Aí a gente tem um exemplo do endoparasita mosca da Berne, vocês já devem ter ouvido falar. Parasita é tudo de ruim, né? A Berne, o que ela faz? Ela pega em animais ou até em seres humanos, animais feridos que estão no campo, coisa do tipo, estão com uma ferida aberta, a mosquinha ela pousa nessa ferida e põe seus ovos ali. Aí os seus ovos vão eclodir em larvas, que a larva quando sai já começa a comer aquele tecido, aquela tecido do hospedeiro, aquela pele ali degradada, e aí começam a se desenvolver larvas e larvas até que ela vire mosca e saia. Pode até levar à morte se for uma contaminação muito grande de mosca Berne, né?
E aí, meus amores, temos aqui alguns vídeos de parasitismo que vocês podem ver, ó, o cipó chumbo. Aqui a gente falando de novo dos pulgões, que são aqueles insetinhos que estão nas plantinhas sugando a seiva, seiva elaborada, seiva com glicose. Às vezes podem matar uma planta, os pulgões, certo? Aí é bom que daí tem o predatismo da joaninha, tá tudo ali se relacionando. E aí a gente vai para o outro tipo de relação desarmônica interespecífica, que é o amensalismo ou antibiose. Qual é o conceito do amensalismo ou antibiose? É quando o crescimento de uma espécie interfere no crescimento de outra. Qual é o exemplo clássico que nos prejudica muito aqui em Santa Catarina? É o caso de uma alga protista unicelular, que são chamadas pirrófitas, que são protozoários e que elas, protozoários não, são do reino protista, me desculpa, né? Protozoário é outra coisa. E elas são algas que se alimentam de matéria orgânica, em outras palavras, de cocô que vem nos esgotos, riquíssimo em matéria orgânica. Então pensa a gente aqui em Florianópolis que nós despejamos nosso esgoto no mar. Essas populações de algas que são pequenas, quando tem muito alimento, super se reproduzem. E elas produzem uma toxina vermelha, avermelhada, marronzada. E essa toxina causa o fenômeno que a gente conhece como maré vermelha. Às vezes não chega a ficar vermelho, fica tipo uma espuma marronzada. E essa toxina é extremamente letal para os seres vivos aquáticos do mar, então mata outras populações. Então o crescimento dessa alga, devido à quantidade de matéria orgânica, prejudica o crescimento de outras espécies, né? Aí, ó, a gente tem um exemplo também do ipê. O ipê, ele é uma árvore super linda e maravilhosa, nativa de muitos locais, só que onde caem as folhas dele e as florezinhas não nasce mais nada. Mas, claro, é uma espécie nativa, ela vai normalmente ter um ipê a tantos metros, né, um do outro. Uma outra espécie que faz isso, infelizmente, é o eucalipto, que é uma espécie exótica, não é uma espécie nativa daqui, é lá da Oceania, que foi trazida para a produção de madeira. Onde caem as folhas do eucalipto tem uma substância altamente ácida nessas folhas que não deixa mais nada nascer. E como o eucalipto não é nativo daqui, a gente fica prejudicando as condições para outros seres. Nenhum ser nativo se alimenta de eucalipto e aí não, outras plantas não nascem. É um desgaste ao meio ambiente ter eucalipto. E ali a gente tem uma foto um pouco pior, né, do fenômeno da maré vermelha, causada por essa superpopulação. É considerado antibiose também o nome desse tipo de relação, porque o primeiro antibiótico que foi descoberto aconteceu devido ao processo de amensalismo. O que acontece? Fleming, que era um estudioso, estava tentando encontrar algumas substâncias que matassem bactérias, porque as bactérias são os grandes parasitas, né, que causam muitas doenças aos seres humanos. E aí ele não conseguia encontrar e ele estava cultivando colônias de bactérias em plaquinhas, que a gente viu lá, a colônia bacteriana. E aí ele estava estressado, ele era um inglês, estava estressado, não estava conseguindo, foi tirar férias e deixou algumas dessas bactérias em cima da sua bancada, as plaquinhas com cultivo. Quando ele voltou de férias, viu que algumas delas estavam cheias de fungo, tinham mofado, era um fungo específico que tinha crescido ali. O nome do fungo era o penicillium. E ele se deu conta que onde tinha o fungo, não tinha bactéria. E aí ele disse eureka. Não foi ele que falou eureka, mas ele disse caraca. Não, ele também não disse caraca, ele disse uhul. Não sei o que ele disse, mas ele ficou muito feliz porque ele viu que o penicillium produzia alguma substância que matava a bactéria. Onde tinha crescimento de penicillium, não tinha o crescimento de bactéria. Isso é amensalismo ou antibiose. E essa substância que o penicillium produz é a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que é usado até hoje, descoberto, digamos assim, e que curou daí, foi a revolução, uma das revoluções da medicina, curou muitas doenças causadas por bactérias. E pra gente terminar, gente, nós vamos ver aqui um outro tipo de relação desarmônica que é muito interessante, que é chamada de esclavagismo. O esclavagismo é feito por um senhorzinho chamado Chupim, que é um pássaro do mal. Olha o que ele faz, o Chupim. O Chupim, ele pega e o conceito desse tipo de relação é quando uma espécie
se apropria, digamos assim, tira vantagens do trabalho de outra espécie. Então, o que ele faz? O chupim, ele vai lá, tem uma espécie de passarinhos que a sua mamãezinha, seu papaizinho botaram, né, reproduziram e a mamãezinha botou ovos no ninho. Enquanto esse ninho por algum momento está abandonado, porque a mamãe foi caçar ou algo do tipo, esse chupim vai lá, come os ovos da mamãe, e põe seus ovos no lugar e vai-se embora e pica a mula. O que acontece? A mamãe, quando volta, aquela que teve seus filhos, né, devorados, não se dá conta que aqueles ovos que estão lá são do chupim e continua a chocá-los e cuidá-los, inclusive alimentar os filhotinhos quando eclodem, quando nascem. E só depois, quando eles vão ficando maduros, é que ela se dá conta, meu Deus, estes não são meus filhos. Então imagina que coisa mais insensata que esse bicho faz. Então ele se aproveita, ele come os ovos e põe os seus no lugar e faz a outra espécie cuidar dos seus ovinhos, chocá-los inclusive. Então, meus amores, que coisa louca. E aí também tem normalmente nas provas, eles contam uma história. Determinadas abelhas vão de uma espécie na colmeia de outra e roubam o seu mel, né? Então é um tipo de também esclavagismo quando uma espécie se aproveita do trabalho de outra, né? Então, com os documentários aí sobre o meio ambiente, é o que mais mostra são essas relações fora do comum. E aí, pra gente terminar, galera, ilustrando, temos aqui algumas formas de adaptações especiais. Não chegam a ser relações ecológicas, mas fazem parte da ecologia, por isso que esse conteúdo é tão importante. A gente tem aqui, por exemplo, o caso da camuflagem, que é diferente do mimetismo. Camuflagem é quando um ser tem uma característica que se camufla no meio ambiente e ele passa desapercebido. Enquanto que o mimetismo é quando um ser se parece com outro ser e se beneficia. O exemplo aqui são essas duas borboletas, a vice-rei e a monarca. A vice-rei e a monarca, o que acontece? Tem uma que é extremamente apetitosa para os pássaros comer e outra que tem um gosto horrível que os pássaros não gostam. Só que como as duas se parecem, nenhuma é comida, porque o pássaro fica com medo de estar comendo aquela que vai ser ruim, então as duas são beneficiadas. E aqui a gente tem da camuflagem, que é um inseto folha que está ali no meio. Também pode ser até um caso de mimetismo, porque ele está se passando por outra espécie, né? Que é o de um vegetal. E aí ele fica camuflado e ninguém come ele. Certo que tinham vários formatos. Aqueles que se pareceram folhas foram que se adaptaram e que sobreviveram. E agora passa um carro de som aqui atrás da minha aula. Que maravilha o home office. Aí temos mais exemplos de camuflagem. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui a gente tem um grilinho, um gafanhotinho, que tem a coloração de pedra e ele vive próximo das pedras, e aí ele não costuma ser visto pelos predadores, assim como aqueles que vivem no meio das plantas costumam ser verdinhos e também conseguem se camuflar. Aqui a gente também tem uma vespinha que tá numa pedra, numa rocha ali, que também não dá para enxergá-la corretamente. Aqui a gente tem mais camuflagem, esse aqui é um inseto que, se você ver aí o slide, é muito difícil tentar ver onde é a pata, onde é a antena, onde é o olho, que parecem folhas secas e gravetos, mas é um inseto. Outro grilinho que se parece com pedras, que não dá para vê-lo direito, né? E aí tá o mimetismo, que é o caso da vice-rei da monarca, ou até o caso, por exemplo, dessa flor que se parece com uma abelha e aí acaba atraindo a abelha. A abelha diz, olha lá, já tem uma colega minha polinizando, vou lá. Quando ele vai lá, ela vai polinizar. E polinizando vai comer o néctar, vai polinizar e vai ser super bom pra folha, pra flor, né? Que vai ter aí a reprodução. E aqui tá mostrando, olha que bonitinho, o pássaro comendo uma das borboletas. Aqui tem gosto ruim e cuspindo fora de tão ruim que é. Aqui a gente tem um exemplo muito interessante, que as cobras, elas são assim, e as lagartas, que costumam ser comidas muitos pelos pássaros, a cobra é o predador do pássaro, e a lagarta é a presa do pássaro. Então tem algumas lagartas que a parte de baixo, que é a parte ventral, se parece com a cabeça de uma cobra.
parece mesmo. Tu acha que algum pássaro vai tentar ir lá comer? Deus o livre, é uma cobra! Não, era uma comida disfarçada de cobra. E isso garante sobrevivência. E aqui a gente tem um inseto folha, que nesse caso que ele não tá muito camuflado, porque ele tá numa folhagem verde escura. Mas é dois casos, ele se passa por uma espécie, então é mimetismo, e acaba se camuflando. Então é um que faz as duas coisas ao mesmo tempo, por mais que ele não esteja muito camuflado. E aí, gente, para terminar, a gente vai ter o aposematismo, que é um tipo muito diferente de adaptação, que é o contrário. São aqueles animais que são extremamente venenosos e são extremamente coloridos e chamativos para mostrar que são da espécie venenosa. É como quem diz, sabe eu que sou a amarelinha com bolinhas pretas? Eu sou aquela que matou teu primo pássaro quando comeu. Tu tem certeza que tu vais me comer? E como a gente sabe que existe sim comunicação entre os animais, por exemplo, entre os predadores já sabem que a amarela com pontinhos pretos ou a vermelha com um corpinho azul, elas são do tipo venenosa, vai embora. Tá? São pererequinhas da Amazônia, que inclusive apareceu agora tempo atrás, que tinham sido encontrados em um tráfego aéreo, com tráfico de animais, né? E elas não podiam ser recolocadas no ambiente natural, porque podiam transmitir doenças, e aí eles vieram. E aí, o que fazer com esses animais que são extremamente importantes para nossa fauna e que por tráfico de animais tinham sido retirados? Aí eles criaram um santuário lá num dos parques da Disney para recolocar esses animais. Beleza, gente? É isso aí. Esse é o nosso último vídeo do ano. Eu sei que não foi o ideal para os nossos encontros, né, meus amores? Que a gente queria estar junto, a gente queria estar vendo vídeo, a gente queria estar fazendo trabalho, a gente queria estar fazendo tanta coisa juntos nesse ano, mas foi um ano atípico, mas que terminamos aqui com louvor. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, curtido a matéria. Essa última matéria do ano é a mais interessante, que é evolução e ecologia, né? Que infelizmente fica para o fim do ano. Mas ano que vem a gente vai se reencontrar, se tudo der certo e as vacinas e a ciência permitirem, de uma maneira próxima, de uma maneira juntinha, vendo, tendo aula, recuperando esses conteúdos presencialmente, fazendo nossos trabalhos práticos. Vocês sabem que a Prof ama vocês, quer que vocês estejam juntos comigo, com o Romeu, com todo mundo sempre, né? E até o ano que vem, boas férias, aproveitem, obrigada pela audiência, amo vocês e vamos cuidar desses bichinhos da natureza e do meio ambiente.